Irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Podeis se assentar. Glória a Deus. Irmãos, só justificar a minha ausência hoje pela manhã. Semana passada eu retirei 2 sisos, ainda estou com os pontos na boca. E ontem tive uma dor de cabeça muito forte, hoje também, de manhã, então acabei ficando para estar em condições de estar hoje à noite aqui com os irmãos compartilhando a palavra do Senhor, amém? Mas acompanhei pela internet e foi uma bênção. O tema da mensagem de hoje é ser pai. O que isso significa? Ser pai. O que isso significa? Por óbvio que nós não vamos falar de todas as características da paternidade, porque nem 50 cultos seriam suficientes para isso. Mas eu quero compartilhar com os meus irmãos, com a igreja, algo que o Senhor falou comigo enquanto eu fazia meu devocional, lendo o 2º livro de Samuel, capítulo 18, nós vamos ler um pouquinho antes do 17 em seguida, e entender e compartilhar um pouquinho sobre o que significa ser pai. Sobre o ponto de vista da misericórdia versus a disciplina da paternidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Estou falando mais devagar, mais manso, porque, então, para não forçar muito aqui a boca. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, papai querido. Que o teu Espírito Santo nos abrace. Que o teu Espírito Santo alcance nossa mente e os nossos corações. E que de forma pessoal e íntima, o Senhor venha, papai, trazer luz às nossas mentes. Que a tua palavra, que é perfeita, que é maravilhosa, Senhor, e que tem poder, possa nos encher nesta noite. E que cada um de nós, papai querido, possamos estar mais próximos de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre um evento muito conhecido nas Escrituras. E a história de um homem que a própria Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Todos sabem quem é, nós estamos falando, por óbvio, de Davi. Conquanto Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, ele passou por muitas dificuldades na sua casa. Principalmente quando se fala de paternidade. Os filhos de Davi, a vida dos filhos de Davi foi envolta a tragédias, a pecados, a situações extremamente complicadas. E eu me pus a refletir na palavra do Senhor, como deve ter sido a reação e o coração desse homem, diante de tantas lutas que ele passou no seio da sua casa, junto com os seus filhos. A palavra do Senhor nos ensina, nos mostra, no 2º livro de Samuel, a partir do capítulo 3, não precisa você abrir, eu vou citando, que Davi teve vários filhos. Um dos seus filhos, o filho primogênito, se chamava Amnon. Amnon, então, vem e estupra a sua irmã chamada Tamar. Amnon estupra Tamar, sua irmã, filha de Davi, assim como Amnon. O outro filho de Davi, chamado Absalão, um homem que a Bíblia diz que era um homem de grande formosura, de grande beleza, com os cabelos longos, e o texto das Escrituras nos diz que uma vez por ano Absalão cortava os seus cabelos e dava aproximadamente 2 quilos de cabelo, porque eles eram muito pesados, era um homem formoso, um homem bonito. Absalão fica de tal modo revoltado com Amnon e com Davi, porque Davi não pune o seu filho, e trama então o assassinato de Amnon. Absalão espera passar 2 anos depois do estupro de Tamar, arma ali um estratagema, uma estratégia, leva Amnon para fora da cidade e então assassina o seu irmão. Absalão assassina Amnon. Veja, a tragédia dentro da casa de Davi. Amnon estupra Tamar, Absalão assassina Amnon. E então, Davi fica de tal modo furioso que faz o que? Ele exila Absalão. Absalão, então, é banido do reino e exilado para o reino de Gesur. Gesur era o local onde morava
o avô materno de Absalão, porque a mãe de Absalão era filha de um rei que tinha casado com Davi por uma composição política. Absalão então foge para a casa do seu avô, é expulso da presença de seu pai. Como forma de punição, ele é banido da presença de seu pai por ter assassinado seu irmão que tinha estuprado Tamar, filha de Davi. Após isso, depois de uma artimanha de Joabe, que era o chefe do exército de Davi, Davi autoriza que Absalão volte para Jerusalém. Absalão volta para Jerusalém, mas fica impedido de falar com o rei, de falar com seu pai. Ele volta, mas Davi não o recebe. A tal ponto que Absalão diz: para que eu voltei se eu não posso falar com meu pai? Para que eu voltei se eu não posso ser recebido pelo meu pai? Por fim, Davi, depois de um tempo, recebe o seu filho de volta, Absalão, que assassinou Aminon, que tinha estuprado Tamar, todos os filhos de Davi. Davi recebe Absalão de volta, abraça Absalão, beija Absalão. Após isso, por um período de aproximadamente 4 anos, nos diz as Escrituras, Absalão começa a se colocar na porta do reino, na porta do castelo real, da cidade, do local em que Davi estava, seu pai. E ele começa, o texto diz que ele roubava o coração do povo. Ele não conquistava, ele roubava o coração do povo. Ele dizia assim: olha, bom seria se Davi pudesse receber todos vocês, mas ele não pode. Mas eu posso. E ele passa então a julgar o povo como se rei fosse, e a conquistar o coração do povo. As Escrituras nos dizem que ele beijava as pessoas e abraçava as pessoas como forma de cativar as pessoas, e Absalão, filho de Davi, faz isso por 4 anos. Depois desses 4 anos, Absalão reúne parte do povo, se proclama rei de Israel, marcha na cidade de Hebrom, volta para Jerusalém para matar o seu pai e tomar o reino. Esse é o contexto do texto que nós vamos ler, amém? Tinha acontecido tudo isso, para que nós possamos então entender o que nós vamos falar aqui hoje sobre o que significa ser pai. Mas como essa história de Davi pode nos ajudar a entender o que significa ser pai? E eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, agora sim, no segundo livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27. Quando Absalão vem sobre o reino de Davi, Davi foge. Davi foge, queridos, para não lutar contra o próprio filho. Davi foge para não ter que matar o próprio filho. Davi foge porque não queria derramar o sangue do seu filho, amém? Ele prefere sofrer o dano do que lutar contra o próprio filho. E acontece então isso daqui, nós vamos ler nessa primeira parte, até o versículo 5 do capítulo 18. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, favas e lentilhas. Davi estava no deserto, amém? E Absalão estava perseguindo, indo em direção a ele. E aconteceu isso daqui. Essas pessoas lá, que eu disse no começo, pegaram esses mantimentos, também mel, coalhada, ovelhas e queijo de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem. Porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi começa então a preparar o povo que está junto com ele, colocando lideranças. Davi enviou o povo, 1/3 sob o comando de Joabe. Querido, Joabe era primo de Davi. 1/3 sob o comando de Joabe, como o pastor Hélio Castelo já pregou aqui, um homem extremamente violento. Joabe era um homem violento, um homem ardiloso, né? Procure a pregação do pastor Hélio aqui sobre o segundo livro de Reis, você vai entender. Então, 1/3 ele colocou sobre o comando de Joabe, o outro 1/3 sobre Abisai, que era filho de Joabe,
irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro terço, pode passar, ele colocou sob o comando de Itai, o geteu, que era um estrangeiro. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, eles não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi, o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Acompanhe comigo agora o versículo 5, que é a chave dessa primeira parte da mensagem. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai. Quem eram esses três? Os três comandantes do exército. Cada um ficava responsável por um terço. Davi deu ordem a esses três homens, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Irmãos, Davi, um homem que tinha perdoado Absalão, que tinha aceitado Absalão de volta, que tinha recolhido Absalão no reino, que tinha abraçado e beijado seu filho, e esse mesmo filho o expulsa de Jerusalém, esse mesmo filho se proclama rei, esse mesmo filho se deita com as 10 concubinas de Davi, gerando humilhação diante do povo, esse mesmo filho expulsa Davi de Jerusalém, e quando Davi vai falar com o seu exército, ele olha e diz assim: olha, tenham misericórdia de Absalão, tratem com brandura o jovem Absalão, e mais, façam isso por amor de mim. O amor de pai não vinga a si mesmo, amém? O amor de pai, e esse é o primeiro ponto, não vinga a si mesmo. Ser pai significa uma misericórdia constante e perpétua pelos filhos. Nós vivemos uma época em que somos muito cobrados pela disciplina, e nos esquecemos que a disciplina não anula a misericórdia, e a misericórdia não diminui a disciplina. Não é porque nós disciplinamos os nossos filhos que nós devemos ser menos misericordiosos com eles. Não é porque às vezes nós precisamos disciplinar os nossos filhos para o bem deles, que o nosso coração deve se fechar, lançando fora amor e a misericórdia àqueles que estão precisando de nós. Amor de pai não vinga a si mesmo. Amor de pai significa misericórdia constante para com os filhos, por mais que eles errem. Davi não está focado na vingança, Davi não está focado no castigo, Davi não está focado na afronta. Davi inclina o seu coração à misericórdia. Mesmo depois de toda a afronta, ele clama pela vida de seu filho, e esse era um homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus pede misericórdia por aqueles que o matavam, amém? Senhor, tem misericórdia porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado pelos fariseus, ele olha para o céu e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia desses homens. Um dos grandes heróis da fé e reformadores da igreja, chamado John Hus, quando ele foi condenado à morte pela igreja católica e pela Inquisição católica, e vai em direção à fogueira para ser queimado vivo, ele vai cantando salmos, olha dos dois lados, duas pilhas com seus livros, é colocado um chapéu cheio de diabinhos na cabeça dele, e quando ele chega lá na fogueira, ele ora e diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que estão fazendo. O amor que reflete o padrão de Deus não é o amor da vingança, é o amor do perdão e da misericórdia. Mas tem muito pai lançando o filho às covas e lançando o filho à condenação e esquecendo que o padrão dele não é o padrão desse mundo, o padrão dele é o padrão de Deus. E se o nosso padrão de paternidade é o padrão de Deus,
Nós precisamos ser menos juízes e mais amor, mais acolhedores. É muito fácil nós sermos juízes. É muito fácil nós apontarmos o dedo. É muito fácil nós condenarmos peremptoriamente. É muito fácil, de forma assodada e de forma precipitada, nós colocarmos os nossos dedos em riste, com juízo e valor, e dizer que aquela pessoa está culpada e que não merece perdão. Mas sabe o que quem faz isso muito bem é Satanás, e Satanás não é o nosso modelo. O nosso modelo é o modelo da misericórdia, do amor e do perdão. Amém? Tem muito pai que não olha para a cara do filho por causa de uma palavra dita. Tem muito pai que não olha para a cara da sua filha, porque ouviu algo que para ele é um absurdo. E ele simplesmente destrói, ele lança fora todo o relacionamento com seu filho, por causa de um orgulho e uma vaidade que não vem da parte do Senhor. O amor de pai não vinga a si mesmo, amém? Coloca a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vamos ler o versículo 5 e o versículo 7, por favor. 1 Coríntios 13, verso 5, depois você pula para o verso 7. Olha o que a Bíblia diz sobre amor. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal. Você sabe o que é não se ressente do mal? O amor não quer se vingar. O amor não quer retribuir o mal que ele recebeu. Verso 7. Não se alegra com a injustiça. Verso 7, por favor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o modelo da paternidade. Amém? Irmãos, esse é o modelo da paternidade. Eu estou falando isso aqui porque tem vida de pai e filho sendo destruída por causa de orgulho. Isso não é só 1 ou 2, 3 casos, não. Famílias sendo destruídas por causa de orgulho. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós não temos dificuldade, irmãos, de exercer a disciplina, como eu disse. Mas temos muita dificuldade de exercer a misericórdia. Já observaram? Pastor Hélio, eu não consigo perdoar. O que você está dizendo é que você não quer perdoar. Porque perdão é decisão. Quando nós dizemos assim, eu não consigo perdoar, o que nós estamos dizendo, traduzindo para uma linguagem verdadeira, é o seguinte, eu estou com tanta raiva dessa pessoa, que eu não quero perdoá-la. Porque ela não merece o meu perdão. Porque o que ela fez comigo é de tal modo grave, como assim ela vai ficar impune? Aí ela troca isso tudo que eu acabei de dizer pela seguinte frase, eu não consigo perdoar. Mas na verdade o que ela está dizendo é, eu não quero perdoar. E observem que Davi pede em seu próprio nome. Ele diz assim, tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Ele exerce então misericórdia. Disciplina versus misericórdia, eis o grande dilema. A disciplina, a misericórdia não exclui a disciplina, amém? Não é porque nós somos misericordiosos com os nossos filhos que não devemos discipliná-lo. Por favor, não confunda as coisas. Não estou falando de conivência com erro, não é isso. A misericórdia não exclui a disciplina, mas a disciplina não pode diminuir a misericórdia. Não é porque nós disciplinamos que nós devemos ser menos misericordiosos com os nossos filhos. Não é assim que deve ser. Vamos voltar para o texto, 2 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 6, agora nós vamos ler até o verso 18. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Começou a luta. Ali foi o povo de Israel batido diante do servo de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região,
E o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Indo Absalão montar em seu mulo, nós vamos entender o que isso significa. Encontrou-se com os homens de Davi, pode voltar, aí está. Encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão preso nele pela cabeça, provavelmente pelos cabelos, né? Ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Olha que coisa terrível. Davi, que queria guardar o seu filho, acaba sofrendo uma grande perda. Muitas vezes ser pai é suportar a afronta e a dor. Muitas vezes ser pai é suportar a afronta e a dor. A Bíblia diz que Absalão caminhava sobre o mulo. Irmãos, o mulo era um sinal de realeza. Só quem caminhava sobre o mulo era o rei. Então Absalão, quando vem sobre o mulo para a batalha, ele vem na posição de rei. Então ele afronta o seu pai, ele afronta a autoridade de Davi. Ele se deita com as 10 concubinas de seu pai, ele afronta a moral do seu pai. Ele expõe o seu pai a uma vergonha pública. Com tudo isso, Davi não queria o mal do seu filho. Que coisa, não sei você, mas isso me chama muita atenção. Davi tinha todos os motivos para querer a vingança sobre Absalão. É ou não é verdade? Por muito menos, pais praguejam e amaldiçoam seus filhos, enquanto Davi, diante de toda essa situação, não queria a morte e o sofrimento do seu filho. Quantos pais têm desistido dos seus filhos pelas afrontas que sofrem? Quantos pais têm lavado as suas mãos como Pilatos, diante da rebeldia de seus filhos? Porque é mais fácil largar, é mais fácil abandonar do que lutar. Lutar requer quebra do orgulho. Lutar pelo filho requer sofrer o dano estando certo. Lutar pelos seus filhos requer abrir mão do seu senso de justiça. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: o que é mais importante para você, o seu orgulho ou a vida do seu filho? O que é mais importante para você nessa noite, o seu senso de justiça ou ter o seu filho de volta? O que é mais importante para você nessa noite, o seu senso de justiça, você achar que está certo ou você sofrer o dano para que você tenha o seu filho de volta? Porque às vezes nós estamos colocando na balança algo que é extremamente importante, como a vida dos nossos filhos, e colocando do outro lado algo fútil que não tem valor nenhum, como o nosso próprio ego. E nós valorizamos aquilo que nós sentimos sobre nós mesmos, lançando aquele que precisa de nós aos leões, por mais que estejam errados. Aqui ninguém está dizendo que está certo. O que eu estou dizendo não é o que você deve fazer diante
do outro, eu estou falando que você deve fazer diante do seu papel de pai. Porque nós não temos gerência sobre a emoção dos outros, mas nós temos responsabilidade sobre o papel que Deus colocou sobre nós. Amém? Porque foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Jesus se humilhou. Jesus não teve orgulho. Amém? Mesmo não precisando. Diante de nós, todos nós, sem exceção, que o afrontávamos e que éramos inimigos de Deus, Ele se humilhou para que nós fôssemos resgatados. Porque Jesus Cristo abriu mão de se defender, mesmo estando certo, por todos nós, porque todos nós o acusávamos de forma figurada na cruz. Ele abriu mão de se defender e como ovelha muda foi para o matadouro para que nós tivéssemos vida. Porque Jesus Cristo sofreu o dano sem culpa, para que nós pudéssemos ser resgatados e estarmos próximos de Deus novamente. Esse é o modelo da paternidade, da humilhação, sim, da não defesa, sim, de sofrer o dano sem culpa, sim, porque mais importante do que o orgulho, do que o senso de justiça e do que não sofrer o dano, é a vida dos nossos filhos diante do altar do Senhor. Amém? O que eu estou dizendo para você é que seu filho é mais importante do que o orgulho, seu filho é mais importante do que o seu senso de justiça, e o seu filho é mais importante do que uma propensa justiça que você acha que existe, que você estaria certo. Abra mão disso tudo e tenha de volta o seu filho junto contigo, aos pés do Senhor. Não espere que isso venha dele, porque filho é bicho ingrato. Não espere que isso venha dos seus filhos. Faça a sua parte. E como modelo do pai que nos resgatou quando nós éramos inimigos dele, assim você possa trazer o seu filho para próximo de ti. A palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus não esperou que nós fôssemos bons, Ele não esperou que nós fôssemos filhos bons, Ele não esperou que nós o honrássemos, Ele não esperou que nós fizéssemos A, B ou C, não, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o exemplo do amor vindo da parte de Deus. É difícil, irmãos, não é fácil, porque matar o próprio ego é difícil, mas é o exemplo que o Senhor nos ensina, amém? O primeiro ponto foi, o amor de pai não vinga a si mesmo. O segundo foi, muitas vezes ser pai é suportar a afronta e a dor. E nós vamos, terceiro e último ponto, acompanhe comigo 2 Samuel 18, a partir do verso 19, nós vamos ler até o 33, por favor, Humberto. Então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Ele queria lá dar notícia. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope, vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe, para quê? Para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse, corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço da porta, sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. Olha só, gente, disse que estava vindo um homem correndo. O rei respondeu, se ele vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse, eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também este traz boas novas.
Disse mais a sentinela: vejo o correio do primeiro, parece ser o correio de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Olha só a pergunta de Davi. Vejam a primeira pergunta de Davi. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Preocupado com o filho. Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Ele mentiu aqui, ele ficou com medo de dizer que o filho tinha morrido, medo do rei se irar contra ele. Disse o rei: ponte ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, o que ele pergunta? Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele, ou seja, como Absalão, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Em outras palavras, ele disse que Absalão tinha morrido. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Amém? Irmãos, o amor de pai é um amor sacrificial. Esse é o terceiro ponto. Davi espera boas notícias na esperança de ver o seu filho. Nas 3 vezes que Davi fala, ele tem uma esperança no coração, gerada pelo amor de pai por seu filho, dizendo: este vai trazer boas novas. Talvez ele imaginasse que Absalão fosse capturado, talvez ele imaginasse que Absalão tivesse se rendido, talvez ele imaginasse que Absalão tivesse fugido e se exilado, porque para ele melhor seria o filho longe vivo do que perto morto. E ele, na esperança de um pai que amava o seu filho com todos os erros pela falta de disciplina, mas a falta de disciplina não anula a misericórdia que esse homem aqui nos ensina que se deve ter por aqueles que são nossos. Ele olha para o seu filho e diz assim: olha, cadê? Boas notícias virão. Ele olha para o mensageiro e diz: boas notícias virão. E quando o primeiro chega, ele pergunta: vai bem o jovem Absalão? Davi se preocupa mais com o bem-estar do seu filho do que com o sucesso da guerra, porque mais importante para ele é o filho do que o reino. Amém? Tem muita gente tratando o reino mais importante do que o filho. Não estou falando do reino de Deus, eu estou falando do reino secular. Tem muita gente anulando os filhos pelo trabalho, pela posição de poder. Davi se importa mais com o filho do que com o reino. Facilmente ele abriria mão do seu reino, como abriu fugindo de lá, para não confrontar e não lutar contra o seu filho, porque o amava sobremodo, que para ele era mais importante ter o filho vivo do que o poder na sua mão. Quantas vezes, queridos, nós deixamos o bem-estar dos nossos filhos de lado, pelos prazeres, pelas coisas, pelo poder desse mundo. O que eu estou dizendo é que a justiça, muitas vezes que os nossos filhos sofrem pelos seus erros, a disciplina que nossos filhos sofrem pelos seus erros, não pode afastar a misericórdia sacrificial que nós devemos a eles. Ser pai é amar, amém? Ser pai é estar de braços abertos, ser pai é receber 50.000 vezes. Se o seu filho vier para ti te pedindo perdão, 50.000 vezes em uma, você precisa estar de braços abertos para recebê-lo, com o exemplo do amor de Deus. Porque esse é o padrão da palavra do Senhor. Quantas vezes nós afrontamos o caráter de Deus e voltamos para Ele de braços, pedindo perdão, e o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Nós queremos ser mais santos do que Deus. Nós queremos ser mais justos do que Deus. Nós queremos ser
mais corretos do que Deus. Eu perdoar? Nunca vou perdoar um filho que fizesse comigo. Meu Deus do céu, Deus te perdoou. Quantas vezes? Quantas vezes nós erramos e pecamos contra o Senhor? E Ele nos recebe de braços abertos. Põe, por favor, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, e eu estou finalizando. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 8, por favor. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre ou encobre uma multidão de pecados. O verdadeiro amor encobre uma multidão de pecados. Você sabe o que eu aprendo com esse versículo? Que eu já li já tem muito tempo, mas tem uns um ano ou 2 anos que eu entendi o que realmente ele significa. É que o amor não leva em consideração o pecado para amar. Não significa que o amor passa a mão na cabeça do pecado, não é isso, amém? Não é isso. A Bíblia não diz que o amor anula o pecado, não é isso. Ela diz que o amor encobre uma multidão de pecados. O que é isso? Significa que o amor não leva em consideração o pecado para amar. Significa que o pecado ou não pecado não é condicionante para o amor. Significa que para que eu ame o próximo, isso não só vai acontecer se ele não pecar contra mim. Significa que o amor está acima da conduta do outro. Significa que o amor não leva em consideração o erro do outro para amá-lo. Significa que o amor encobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque o pecado não é condição para o amor, porque o amor ele é incondicional. O amor não tem condição, porque Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se o pecado fosse condição ou o não pecado fosse condição para amar, nós não seríamos amados por Deus, porque nenhum de nós foi amado por Deus sem ter pecado contra Ele antes. O amor não leva em consideração o pecado para amar. Amém, irmãos? O amor de pai é um amor sacrificial. O versículo 33 desse texto, do capítulo 18, o último versículo, eu quero ler com você, diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Davi está dizendo que melhor seria sofrer ele a dor do que ver o seu filho sofrendo. Isso é ser pai. Amém? Amém, queridos? Esqueça um pouco o julgamento e abrace mais os seus filhos. Esqueça um pouco o orgulho e acolha mais os seus filhos. Ser pai é se sacrificar mais e receber menos. Ser pai significa não vingar a si mesmo. Ser pai significa ser paciente ou pacientemente suportar a dor, mesmo quando vinda de nossos filhos. Ser pai significa abrir mão do orgulho, respondendo à pergunta da mensagem: o que significa ser pai? Eu vou repetir: ser pai significa não vingar a si mesmo. Ser pai significa pacientemente suportar a dor, mesmo quando vindo dos nossos filhos. Ser pai significa abrir mão do orgulho. Ser pai significa sofrer o dano. Ser pai significa ter misericórdia para os nossos filhos. Ser pai significa amor sacrificial. E como é bom, como é maravilhoso, como é gostoso, como é bom ser pai. Amém? É uma bênção nós refletimos na vida dos nossos filhos aquilo que Deus fez conosco enquanto filhos dele. Se coloque de pé, por favor. Queria chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos fazer uma oração, amém? E eu vou passar a palavra para o pastor Moza.
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nosso Pai, obrigado por todas as vezes, papai querido, que rebeldemente nós agimos contra Ti. Que o modelo da Tua paternidade nos ensine que o amor está acima do julgamento. Que o modelo da Tua paternidade nos ensine a misericórdia, a paciência, o abraço, o acolher. Que nós possamos ser pais e mães, segundo o exemplo da Tua palavra. Que nós possamos abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, daquilo, da nossa vaidade, daquilo que nós achamos que é muito maior e muito mais importante do que todas as coisas, e não é, papai querido. Nossos filhos são herança do Senhor, dada por Ti, para que nós possamos amá-los, dados por Ti, para que nós possamos refletir na vida deles o Teu caráter e o Teu amor. Ajuda-nos, papai, enche-nos com o Teu Espírito Santo, e como o Senhor nos ama, nós possamos amá-los, ensinando que ser pai é amar acima de todas as coisas. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por estarmos aqui nessa noite, obrigado pela Tua igreja, obrigado em nome de Jesus, amém e amém.